Fala pessoal, professor Marcos aqui com mais uma aula de programação procedural com PHP e MySQL. A gente está fazendo um sistema online de agendamento, agenda de contato, tarefas e eventos. A gente já fez aqui toda a parte de cadastro do contato, mais para frente a gente vai fazer o tarefas e eventos, tá pessoal? Então aqui na parte de contato, na última aula a gente fez a estilização do nosso formulário, ele ficou bem mais vistoso, mais bonito aqui, com alguns ícones personalizados, né, botões personalizados, bem estiloso aqui, tá? A gente fez isso aí na última aula. E hoje, nesta aula, a gente vai fazer algo muito importante, tá, gente? Que é a validação, tá? Validação do formulário, ok? Na verdade, a gente vai fazer a validação de dados, né, antes que eles sejam gravados no banco de dados. Então, a gente confeccionou lá na primeira aula, a gente criou o banco de dados, né? E já no banco de dados a gente limitou algumas coisas, criou algumas regras lá, que determinado campo só aceitava número, outro só aceitava letras e por aí vai. Só que a gente não fez nenhum tipo lá no banco de dados de requerimento, assim, se o campo pudesse ser vazio ou não. Então, essas regras a gente tem que fazer ou do lado do cliente, que é exatamente aqui no formulário, né? Então, antes que os dados possam ir para o servidor, a gente já valida eles aqui no formulário. Então, esta é a aula de hoje, tá? E, lógico que tem a validação do lado do servidor também. Então, chegando lá, através da linguagem de programação, no caso aí o PHP, a gente faz uma verificação dos dados que estão chegando, né, ali no servidor, se eles atendem à regra de validação antes de serem gravados no banco de dados. Então tem a validação do lado cliente e a validação do lado servidor. A gente vai fazer agora a validação do formulário, a validação do lado cliente. Antes de mais nada, gente, a gente está aqui, ó, eu vou tentar cadastrar um novo contato, vocês vão ver que ele está sem validação nenhuma. Por exemplo, eu vou simular aqui, ó, eu vou colocar só o telefone aqui, tá? Um telefone qualquer aqui, e não vou preencher os outros campos, né? Eu não vou preencher, por exemplo, a principal informação, né, que deveria ser digitada é o nome da pessoa, e ele vai gravar esse registro só com o telefone, sem que esse campo aqui seja preenchido, o que é errado, né? Então esse campo aqui deveria ser um campo de preenchimento obrigatório. Então, ó, ao clicar em adicionar, podemos reparar que ele deu aqui informação de que o registro foi inserido com sucesso, certo? Se a gente for aqui no contato e listar novamente, ó, olha o que aconteceu, gente. Ele inseriu um novo registro com informações inválidas do sexo aqui, ó, né? Só colocou o telefone e o resto ficou vazio. Ele não deveria deixar passar pelo formulário, né? O formulário não devia enviar os dados, submeter os dados, se faltasse algum campo que fosse requerido. Então, temos que resolver esse problema aí, ok? Que é bastante importante. Lembrando, viu, gente, que a validação sempre deve ser feita num formulário de cadastro, né? Os campos que são requeridos. E outra, faça a validação dos dois lados, tá? Hoje a gente vai fazer só a validação do lado do cliente, mas para aumentar o grau de integridade dos dados que são gravados no banco de dados, né, é interessante você fazer dos dois lados, ok? Mesmo porque você fazer só do lado do formulário, né, o JavaScript pode ser burlado aqui, né, que a gente vai fazer uma validação por JavaScript, e até mesmo uma validação pelo HTML pode ser burlado aqui pelo navegador, né, e aí a pessoa pode indevidamente querer mandar informações errôneas. Tá? Então vamos lá, pessoal, vou deixar aqui na parte de cadastro para poder fazer o teste. Eu já estou aqui com o meu VS Code e o nosso sistema sysagendador aberto, né? E o campo K de contato é o campo que tem o formulário que não está validado ainda. Bom, eu vou fazer aqui uma validação a validação do próprio HTML, tá? Na versão 5, né, no HTML5, ele já veio com recursos, né, sem você precisar aplicar JavaScript, ele já veio com recursos de validação, certo? Basicamente, todas as caixinhas de input, ó, onde você vai entrar com algum dado, se você quer que esse campo seja requerido, né, você tem que digitar alguma coisa para que o formulário envie, ó, você pode simplesmente colocar o atributo required, tá, ó, required, tá aqui.
Então, só de colocar esse campinho aqui, ó, required, esse campo, o campo nome contato, já está requerido. Ctrl S, salva. Ó, salvei aqui. Se a gente der uma olhadinha lá no nosso sistema, eu vou dar uma atualizada para ele fazer essa atualização aí, né? E olha só, se eu tentar enviar, ó, ele já me bloqueia, ele não envia os dados, posso apertar quantas vezes eu quiser, ele não envia. Ele ainda avisa aqui, ó, essa é uma mensagem do próprio HTML5, tá? Não tem nada a ver com o Bootstrap, que tem um template lá de validação em JavaScript pronto lá, muito bonito, por sinal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Ele já travou aqui, então, se a gente quer que todos os campos sejam de preenchimento obrigatório, a gente vai colocar o required lá em todos aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui o required, né? Required aqui, ó, eu vou copiar aqui, certo? Fica mais fácil. Então, o e-mail é requerido, espaço, Ctrl V, opa, não é aqui dentro, tá, gente? Ó, eu confundi, não é dentro dessa aspa aqui, é fora dela, certo? Ctrl V aqui, required. Aqui o telefone, espaço, telefone é obrigatório também. Endereço, obrigatório também. Se você quer que seja obrigatório, você coloca. Se é um campo que não é requerido, você não tem a necessidade de preencher ele, não coloca, tá, gente? Porque senão você coloca um campo que depois ele não tem essa informação, você vai ser obrigado a colocar qualquer coisa para ele poder inserir. Tá? Então só coloca required se o campo é de preenchimento obrigatório no sistema que você for fazer. O sexo aqui, ó, que é um select, você coloca o required aqui, né? Ó, Ctrl V, tá? Coloquei ele aqui, tá? E ele vai funcionar porque esse select aqui, ó, na verdade, ele não vai funcionar se você, só uma pequena observação aqui, tá, gente? Ele não vai cobrar se você não colocar um value, ó, igual, aspas, aspas aqui, ó, para ele entender que ele tá mandando um valor vazio e aí ele cobrar o required, tá? Se você não colocar isso aqui nesse primeiro campinho aqui, vai dar pau, ok? Ctrl S salva. Eu já coloquei aqui, o data, faltou o data. O data também vai ser requerido. A gente vai pedir para todos os campos serem requeridos. Então, coloquei aqui no data também, Ctrl S salva. E beleza, vamos lá dar uma olhadinha como é que ficou. Né? Ó, então, eu venho aqui, vou dar uma atualizada para ele fazer a edição dessa alteração que eu fiz. Então, vamos lá. Se eu tentar enviar, ó, reparem que ele me cobra o nome, certo? Gente, isso aqui é a validação HTML. A gente não vai fazer esta validação, tá? Mas aquela propriedade required, ela é utilizada tanto para validação por HTML, quanto para validação por JavaScript, ok? Então, beleza, ó, ele me cobra que esse campo é requerido, mas ele não me cobra nesse primeiro momento, né, que os outros campos são requeridos. Então, eu posso querer achar que eu só preciso que esse seja requerido e aí eu coloco o nome de alguém aqui, certo? Os outros não são requeridos, ele só avisou desse, né? Então, ó, aperta de novo e ele fala que esse é requerido. E aí fica naquela, né, ó. mark@gmail.com. Só esse que avisou. Ixi, mas o de baixo também é. E assim vai, tá vendo? Então você fica sem saber qual campo é ou não é requerido, certo? Então, ó, tá vendo? Só faltou esse aqui agora, ó. Tá cobrando também, certo? Então, pessoal, o que acontece, ó? Certo? O que acontece? Somente agora que todos os campos estão preenchidos é que o formulário, né, submete as informações. Olha lá, ó. Prontinho, foi, certo? Se fosse para ser essa validação, funciona 100%, tá? Tá de boa aí, a gente pode parar por aqui. Mas a validação que eu vou fazer é a validação por JavaScript que o template, aí, o framework do Bootstrap oferece para a gente por JavaScript, tá? Então vamos lá, a gente vai aqui no site oficial do Bootstrap, que é o getbootstrap.com, vai aqui na guia Forms, certo? Da parte de documentação aqui, e vai no último item aqui, ó, que é o Validation, certo? Então aqui nós temos a documentação de como funciona a validação por JavaScript do Bootstrap já pronto aqui para nós, certo? Gente, eu quero deixar claro aqui que não é uma aula de JavaScript, tá? É uma aula em que eu valido o formulário com as técnicas de JavaScript do Bootstrap, que já estão prontas, tá? Então eu não vou basicamente explicar como é que funciona o código, e sim como funciona, tá?
só como funciona lá, como colocar ele em funcionamento. Então vamos lá, ó. Aqui nós temos um formulário de exemplo, tá? Que está totalmente validado. Ó. Se eu tentar enviar os dados, tudo que está vermelho aqui, ó, é algo que não foi preenchido e ele está cobrando que você preencha. Então, a partir do momento que eu coloco aqui, por exemplo, o username, ó, tá vermelho, cobrando, né? Além de cobrar, colocar um ícone aqui personalizado, tá bonito de se ver, né, gente? Não é que nem aquela... E o outro, ó, ele informa todos de uma vez e não somente um por vez a cada apertar aqui do botão, tá? Então eu já sei que eu tenho que preencher esses todos aqui, não preciso perder tempo, né? Eu já sei quais são requeridos ou não. Bom, e ele ainda me dá um feedback aqui, ó, esse campo aí, ó, não pode ficar vazio, você tem que preencher alguma coisa. Então eu vou colocar aqui, ó lá, ó. E a partir do momento que eu digito um nome de usuário, ó, ele fica todo verde com um flagzinho aqui, ó, dizendo que tá tudo ok, já tá tudo certo. Se você quer deixar desse jeito, né, eu só precisava que ele não ficasse vazio. Já tá do jeito que eu quero, tá aí, ó. Então aqui ele já estava com valores pré-definidos, então ele já tá dando ok. E assim você vai, ó, preenche quem tá faltando, né, dá um select aí de alguma coisa. Aqui, ó, um checkbox, né, ó, se você não clicar, né, para ficar verde, ele não vai. Então, agora que tá tudo ok, né, todos os campos estão preenchidos, ó, se eu submeter o formulário, ele foi, certo? Foi, carregou a página de novo aqui, ele mandou para ele mesmo, mas enfim, tá funcionando a validação. Como é que funciona então a validação? A primeira coisa é o seguinte, a gente usa aquele requert lá do HTML5, certo? Porém, não é a validação do HTML5. Então, para impedir que a validação do HTML5 funcione, esse atributo aqui, ó, impede que a validação do HTML5 funcione, certo? E aí a gente entra com a validação de JavaScript. Então, eu vou lá no meu formulário e aqui em cima, no topo, no form, bem aqui no final, ou em qualquer canto aqui dentro do form, você coloca o noValidate, certo? Um atributo aí do HTML no formulário para desativar a validação que estava acontecendo aqui quando você colocava required aqui em cada campo de input. Então, ó, Ctrl S salva, a gente vai dar uma olhadinha. Eu vou voltar aqui, vou adicionar um novo. Repare que agora eu vou tentar adicionar. Como eles estão todos requeridos, era para ele cobrar, né, que eu preenchesse. Mas olha só, agora ele não está mais nada validado. Eu proibi que mesmo com o campo com a propriedade requert ativada, né, ele não validasse pelo HTML5. Ótimo. Então vou lá no contato, eu tenho um registro ali, ó, que está totalmente inviável. Então vou apagar ele, né, para que isso nunca mais aconteça. Beleza, apaguei, tá tudo certo aqui, vou no novo aqui. Bom, agora você vai colocar a regra de JavaScript que já está pronto lá no Bootstrap, que vai fazer eles ficarem validados daquele jeito bonito lá para nós, tá? Então vamos lá, voltando para a documentação aqui do Bootstrap, você pode ver que abaixo desse formulário aqui, ó, nós temos bem lá embaixo, tem todos os modelinhos aqui, mas bem lá embaixo, ó, você tem o código, cadê? Perdão, gente, ó, vou devagar aqui, que, ó, tá o código aqui, né, desculpa, a parte do formulário, que daí a gente vai mexer mais um pouquinho, e esse script aqui, ó, é o nosso código JavaScript que faz a validação, certo? Então, eu vou dar um copy aqui, eu vou criar, então, um arquivo JavaScript para colar esse código JavaScript, né, que é o código que faz a validação funcionar, e a gente vai fazer a chamada para ele lá na index do nosso projeto. Então, eu copiei ele, vou lá no meu projeto. Eu vou criar aqui, então, dentro da pasta JS, que é onde vai ficar todos os arquivos JS, certo? Vou aqui no botãozinho novo e eu vou colocar aqui vamos chamar de validation. Tá? Vamos colocar em inglês aqui, ó, validation.js. Então, esse daqui é só o código de validação, então validation.js na pasta JS. Então, olha, já até ficou com o ícone do JavaScript. Tá aqui o nosso arquivinho de JavaScript. E aqui eu colo aquele código. Então, tá aí o nosso código, Ctrl S salva. Beleza. Bom, como eu falei para vocês,
não tenho que, nessa aula aqui eu só tenho que fazer funcionar, não tenho que explicar esse código aqui. Mas a priori, vocês têm que entender que ele vai fazer esse variável aqui, ó, ser uma cópia do formulário, né, acessar todo o formulário que está lá. Porque o que acontece? A gente faz uma consulta lá no documento do HTML, a procura por aquele seletor que tem essa classe aqui, ó. Então, ao encontrar, aí você tem como manipular esse form aqui como sendo aquele formulário e acessar todos os itens lá, tá? Resumindo, essa classe aqui, needs validation, certo? Ctrl C, já copio aqui para não errar na digitação. Ela tem que estar como classe lá no nosso form. Então, lá no cadastro, bem aqui em cima, ó, no form, eu vou acrescentar aqui uma class, e aí eu jogo aqui, ó, o needs validation, certo? Gente, a partir de agora já está validado, certo? Eu só precisaria colocar no validate, needs validation, no request aqui, certo? Só esqueci uma coisa aqui, ó. Esse código aqui, ele ainda não está sendo chamado na nossa aplicação aqui na index. Então, aqui na index, certo? Está em index. E lá embaixo, depois do código do Bootstrap JS, tem que ser abaixo dele, porque ele tem que ser lido primeiro, certo? Eu vou ali no final, aperto Enter. E aqui embaixo, eu faço o script aqui, ó. Do mesmo jeito que ele foi chamado, um arquivo externo, né? Pelo script, src, a gente faz a mesma coisa aqui, ó. src. E chama de dentro, ó, então eu vou colocar aqui ponto barra JS, certo? E aí o validation.js. Pronto, ó, estou chamando o meu arquivo, então quando a index for carregada, ela carrega todo o código que está dentro desse validation.js aqui, certo? Ctrl S salva. Beleza, pessoal, é só isso que você tem que fazer para ele já ficar validado e até mais ou menos bonitinho. Mas tem mais alguma coisa para fazer. Vamos só testar aqui como é que tá por enquanto. Eu vou dar uma pequena atualizada aqui e a gente vai descobrir o que aconteceu. Vamos lá, ó, eu vou propositalmente tentar adicionar um registro sem colocar informação nenhuma. Ó. Olha o que aconteceu, gente. Todos os campos ficaram, né, com contorno avermelhado, provando que esses campos são requeridos e você precisa colocar informação neles, né, para que eles não fiquem vazios e aí ele libere, né, que o formulário submeta as informações, né, para uma página de cadastro onde vai ser cadastrado os dados. Então vamos lá, ó. A partir do momento que você coloca alguma letra aqui, ó, só de eu colocar a letra M aqui, ó, ele já deu, olha, já tem alguma coisa, essa parte aqui já está liberado, tá? Mas eu vou, lógico que Marcos, vou completar um pouquinho mais, certo? Aqui no e-mail, aqui não é só você preencher alguma coisa, ó, tá vendo? Ele ainda, que como ele checa que é do tipo e-mail, né, ele só vai liberar, tá, quando você colocar um e-mail válido. Então, ó, marcos@gmail.com, é um exemplo. E a partir do momento que ele entende que tem o e-mail e tem um domínio, ele dá como e-mail válido e libera para nós aqui, certo? E aí a mesma coisa para cá, número, um endereço, um sexo e uma data. Pronto, tá liberado, ó. Ele liberou o formulário e o formulário segue adiante. Certo, pessoal? Aí ele cadastrou aqui, ó. Se a gente for vir aqui, tem o registro, ele deve estar lá embaixo. Deve estar lá embaixo, tá? Eu acho que é Marcos, né, ó. Marcos, pesquisa aqui, tá ele aqui, ó, esse aqui, beleza, pessoal? Vou apagar ele, né, porque não quero colocar dados inconsistentes, tá validado, porém, ele ainda, aquele modelinho lá, ó, ele tá um pouquinho melhor, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque ele ainda dá um feedback, ó, tá vendo? Ele te dá uma instrução, além de falar que é requerido, ele te dá uma frase alertando, olha, esse campo aqui você tem que colocar tal coisa e não pode deixar vazio, você tem que, né, dar uma instrução para o usuário entender que o vermelho aqui não quer dizer que você tem que preencher alguma coisa de maneira correta, tá? Mas também tem até a mensagem quando tá tudo ok, ó, beleza, você acertou, é isso mesmo, tem que escrever, sei lá, enfim, você inventa o que vai ser dito aqui por estar tudo ok, ou o que vai ser dito por não estar tudo ok, ou seja, é uma informação, né, que você vai passar para o usuário para ele saber o que fazer, tá? Isso aí é o feedback aí.
Vamos fazer esse feedback então. Seguinte, pessoal, olha, esse feedback ele funciona da seguinte maneira. Tem que ser, vou começar aqui pelo nome, né? Então aqui, ó, nome. Tá vendo o input? Tem que ser abaixo dele, tá? Então não importa se o input está dentro de uma input group, tem que ser abaixo dele, ó, tem que ser aqui, ó, certo? Embaixo do input. E aí vai ter uma mensagem relacionada a esse input, né? Essa mensagem ela é colocada dentro de uma div com uma classe chamada... Se a mensagem de tudo ok, quando está verde, é o valid, certo? Valid, validation, ó. Não, desculpa, feedback. Feedback, certo? Então, ó, uma classe com uma div com essa classe e aqui dentro você coloca a mensagem. Eu vou colocar aqui está correto. Está correto, tudo ok, maravilha, sei lá, enfim. Então, valid. Então, quando estar válido, o que eu quero escrever lá quando está ok? Né? Você pode colocar tudo ok, está correto, siga adiante, enfim. A mensagem que você quiser. Existe também a mensagem, eu vou colocar uma outra div aqui, ó, div.invalid, tracinho, feedback. Certo? Então tá aí a próxima. E essa daqui, ó, que eu julgo até mais importante, essa daqui eu acho até irrelevante, essa daqui é muito mais importante. Porque tá tudo ok, pronto, você sabe, ficou verde, você já é bem intuitivo. Agora o vermelho, você sabe que o campo é de preenchimento obrigatório, mas aqui com a instrução, eu ainda posso dizer o que você tem que fazer, certo? Então aqui é o seguinte, ó. Campo obrigatório de no máximo 255 caracteres. Então eu coloquei uma informação a mais, tem que ser no máximo 255 caracteres, conforme o que foi cadastrado lá no banco, tá? Caracteres, certo? Então eu coloquei informação a mais. Ctrl S salva. Bom, eu vou só testar aqui com o nome, depois a gente coloca no restante. Então, ó, voltando aqui, se eu atualizar, ó, atualizei, vou tentar enviar sem colocar os dados, ó. Ele me cobra todos os dados, mas esse aqui em especial, ó, ele me dá um feedback de que o campo, tá? Ele me dá um feedback de que o campo tem uma informação aqui adicional, ó, o campo é de preenchimento obrigatório. E você tem que fazer um nome que seja menor que 255 caracteres. Então ele me dá uma instrução a mais do que eu tenho que fazer aqui para responder. Então eu coloco lá Marcos de Mello é o campo. E aí quando você coloca alguma coisa, ele coloca ó, tudo correto, tá? E aí você pode fazer a mesma mensagem para esse, né? A mensagem que você achar coerente, tá, gente? Eu não vou colocar aqui agora, né? Porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas vocês podem validar aqui a mensaginha, tá? Para todos aqui. Uma única ressalva aqui na mensagem é que a mensagem pode ser um pouquinho mais flutuante. Se você trocar de feedback, olha só, vou trocar aqui no Scorret, de feedback para tooltip, tá? O tooltip é uma caixinha flutuante, tá? Eu não uso muito tooltip, porque ele sai fora da formatação ali, e quando é pelo feedback, é um textinho que fica dentro do HTML, né? Ele não distorce, não fica em cima de ninguém não, tá? Mas vamos ver como é que é esse tooltip aqui, ó. Vou trocar aqui também para tooltip. Tooltip, Ctrl S salva, vamos dar uma olhadinha. Vou atualizar aqui. Vamos lá, ó. Eu vou aqui em adicionar. Reparem que agora ele mostra deste jeitinho aqui, ó. É um pouco mais chamativo, só que ele fica em cima da mensagem do e-mail aqui. Eu não concordo muito, tá? Eu não gosto que certas informações como o rótulo aqui seja escondido e tal. Ele é mais vistoso, mais bonito aqui de aparecer, né? Mais destacativo para você ver, mas eu não concordo muito, tá? Eu prefiro daquele jeitinho e eu posso até estilizar aquela área ali, tá? Então
fica aí, você usa ou feedback, certo? Ou feedback, então dá o Ctrl Z aqui, ó. Ou feedback ou tooltip, né? O feedback é um pouco mais discreto. Então, ó, vou atualizar, ó, e aí ele coloca o campinho ali, tá? Vermelho com um cinza escuro, você quase não percebe o vermelho aqui, mas você pode, através de CSS, dar uma estilizada para ficar um pouco mais bonito, tá? Vai da sua preferência. Pessoal, isso aqui é a validação, tá? A validação do formulário. Não esqueçam que, além da validação aqui, desse formulário, existe a validação também daquele que edita, né? Aqui você está editando alguma coisa. Se tiver tudo preenchido, beleza. Mas e se na edição eu remover o e-mail e tentar atualizar? Né? Ó, aqui na edição eu ainda não fiz a validação. Então, ó, tá indo de boa, certo? Ó, então eu tenho lá alguém que não tem o e-mail cadastrado, tá? Porque eu não validei a edição aqui também, tá? Eu validei só a parte na hora que eu estou cadastrando e não validei a parte do editar. Cabe a vocês fazer a mesma coisa no editar que eu fiz ali no novo contato. Beleza, pessoal? Na próxima aula, a parte do meu aqui editar já vai estar pronta, certo? Então, cabe a vocês aí tentar fazer também, tá? Passa nos comentários aí quem conseguiu fazer, a parte do editar também, né? Que eu tenho uma noção aí de quanto o pessoal está acompanhando as minhas aulas, tá? Gente, é isso, tá? A validação do lado cliente. Muito obrigado por assistirem o meu vídeo. Se gostou, dá um like, compartilha também, passa para os seus amigos, professores de escolas que queiram utilizar isso aqui como aula. Sintam-se à vontade para mostrar os meus vídeos, tá? E se inscreve no canal, tá, gente? Que me incentiva a fazer mais vídeos para vocês. Agradeço e até a próxima aula, gente. Valeu!